Olá, meu nome é Jonatas Trabuco Belotti. Eu vou apresentar uma videoaula a respeito de grafos perfeitos. Essa videoaula é para a matéria de Teoria dos Grafos da professora Sheila Moraes de Almeida, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. O primeiro conceito que a gente tem que ver é o conceito de clique. Então, o que é uma clique? Pela definição, uma clique, H, é um subgrafo de G, tal que essa clique H também é um grafo completo. Olhando aqui o exemplo, nós temos um grafo G, que é o grafo casa. Nesse exemplo, a gente já consegue ver inicialmente uma clique de tamanho 2, que é uma clique desses dois vértices aqui. Então, os dois vértices formam um subgrafo do grafo G da casa. Os dois vértices também são um grafo completo porque um vê o outro. Então, dessa forma, nós temos que essa vai ser a primeira clique do nosso grafo G. Então, para essa primeira clique, eu vou dar o nome de clique H1. Então, os dois vértices. Olhando de novo no grafo G, vamos procurar então uma clique agora maior do que dois vértices. Olhando aqui no telhado da casa, a gente tem uma clique de tamanho 3. Então percebe que esses três vértices aqui também são um subgrafo do grafo G, e esses três vértices, um é vizinho do outro. Como é subgrafo e como é grafo completo, essa é a segunda clique do nosso grafo G. Da mesma forma, para essa segunda clique, vou dar o nome de H2. E essa segunda clique ela é composta então pelos três vértices. Ela é uma clique de tamanho 3. Olhando de novo o grafo do exemplo, a gente consegue achar uma outra clique que ainda é maior do que as outras duas. A base da casa são 4 vértices. Esses 4 vértices são o subgrafo do grafo G, são o subgrafo da casa, e esses 4 vértices um vê o outro. Logo, esses 4 vértices também formam um grafo completo. É subgrafo e é grafo completo. Esses 4 vértices, então, vão ser a nossa clique H3. Essa clique H3, então, ela vai ser composta por esses 4 vértices. Olhando o grafo, a gente não consegue achar mais nenhuma clique que seja maior do que H3. Não existe nenhuma clique aqui que tenha mais do que 4 vértices. Como essa daqui é a maior clique de um grafo, a gente chama ela de clique máxima. O tamanho da maior clique de um grafo é chamado de número da clique. Então, número da clique. Esse número da clique ele é denotado pelo ômega minúsculo. Então, o ômega de G, ou seja, o número da clique de G, representa o tamanho da maior clique de G. Então, a maior clique de G, ela é chamada, o tamanho da maior clique de G é chamado de número da clique. Essa definição de número da clique é importante porque a gente vai usar depois na definição de grafos perfeitos. A próxima definição é a definição de conjunto independente. Um conjunto independente é um conjunto de vértices que não são vizinhos entre si. Nesse grafo de exemplo, a gente tem vários vértices e nós vamos agora encontrar os conjuntos independentes desse grafo. O primeiro conjunto independente que você pode encontrar em um grafo é um vértice isolado. Qualquer vértice isolado, qualquer vértice individual, melhor dizendo, qualquer vértice individual é um conjunto independente. Então aqui a gente pode dizer que o vértice A vai ser o nosso primeiro conjunto independente. Como é um conjunto, a gente tem que usar a notação de conjunto. Então o vértice A vai ser o nosso primeiro conjunto independente.
A gente vai ter um outro conjunto independente aqui, que vai ser agora um conjunto independente de tamanho 2. Se a gente pegar o vértice A e o vértice B, a gente percebe que esses dois vértices não são vizinhos, não existe uma aresta de ligação entre eles. Logo, eles são um conjunto independente. Uma dúvida muito frequente é o seguinte: existe um caminho entre eles? Sim, existe um caminho, mas não existe uma aresta direta. A definição é um conjunto de vértices que não são vizinhos entre si. Então, não pode ter aresta direta entre um vértice do conjunto independente e qualquer outro vértice desse mesmo conjunto independente. Os nossos vértices A e vértice B atendem a essa definição. Existe um caminho, mas não existe uma aresta direta. Então, a gente tem que o próximo conjunto independente vai ser o vértice A e o vértice B. Um próximo conjunto independente que a gente pode encontrar nesse grafo G, agora é um conjunto de tamanho 3. A gente pode pegar o mesmo vértice A e o vértice B e agora usar o vértice E. Então, a gente vai ter agora um conjunto independente de tamanho 3. Mais uma vez, existem caminhos de A para E, de E para B, mas não existe nenhuma aresta direta que ligue qualquer um desses três vértices. Então, o nosso terceiro conjunto independente vai ser A, B e E. Da mesma forma que na clique, o tamanho do maior conjunto independente de um grafo recebe um nome. E esse nome é número de independência. Então, a gente tem o número de independência. Esse número de independência ele é denotado pela letra alfa. Então, a gente tem que o alfa de G é o tamanho do maior conjunto independente de G. Assim como na definição de clique, essa definição aqui do número de independência vai ser utilizada na hora que a gente for definir um gráfico perfeito. Então, vamos prestar bastante atenção nessa definição. A próxima definição é a definição de coloração de vértices. Uma coloração de vértices é a atribuição de cores para os vértices de um grafo, de tal forma que vértices vizinhos não tenham a mesma cor. Então, a gente tem esse grafo de exemplo, e o que a gente vai fazer? Uma coloração de vértices. Vamos atribuir cores para cada um dos vértices desse grafo, de forma que vértices que são vizinhos não tenham a mesma cor. Então, esse vértice aqui não pode ter a cor de nenhum dos seus vizinhos. Ele não pode ter a cor desse vértice ou desse vértice. Da mesma forma, esse vértice aqui, ele não vai poder ter a mesma cor desse vértice que é vizinho dele e desse outro vértice. Fazendo a coloração, vamos começar a coloração aqui pelo primeiro vértice. Vamos começar a coloração com a cor 1. Vamos atribuir para ele a cor 1. O segundo vértice que a gente vai colorir é esse vértice aqui. Esse vértice ele é vizinho de um vértice de cor 1, então ele não pode ter cor 1. Então, vamos usar para ele a cor 2. Ele vai ter a cor 2. O próximo vértice é esse vértice aqui. Ele é vizinho do vértice de cor 2, então ele não pode ter cor 2. Mas ele não é vizinho de um vértice de cor 1. O vértice que tem cor 1 não é vizinho dele. Então, a gente pode usar a cor 1 nesse vértice. O próximo vértice é esse vértice aqui. Novamente, ele é vizinho de um vértice de cor 1, mas ele não é vizinho de um vértice de cor 2. Então, a gente pode usar a cor 2 para colorir esse vértice. O último vértice ele vai ser o mais complicado, porque ele é o vizinho de um vértice de cor 1 e é vizinho de vértices de cor 2. Então, a gente não pode usar nem a cor 1 e nem a cor 2. Para esse vértice, a gente vai precisar de uma nova cor e vamos ter que usar, então, uma cor 3. Vamos fazer a contagem de quantas cores foram necessárias para colorir esse grafo. Então, a gente usou 1, 2, 3 cores para fazer essa coloração. O problema da coloração de vértices é colorir um grafo com o menor número de cores possíveis. Esse menor número de cores possível para se colorir um grafo
é chamado de número cromático. Então, a gente vai ter o número cromático. O número cromático de um grafo ele é denotado pela letra X, de forma que o número cromático de G vai ser o menor número de cores para uma coloração de vértices de G. Mais uma vez, é importante guardar essa definição de número cromático, porque ela vai ser usada na definição dos grafos perfeitos. Então, o que vem a ser um grafo perfeito? Um grafo perfeito é um grafo onde o número cromático é igual ao tamanho da maior clique para todo subgrafo induzido H de G. Ou seja, dado um grafo G, se todo subgrafo induzido H, ou seja, se todo subgrafo induzido possível de ser feito a partir do grafo G, se para todos esses subgrafos induzidos o número cromático deles for igual ao tamanho da maior clique deles, isso para cada subgrafo induzido, se essa afirmação for verdade, então o grafo G vai ser um grafo perfeito. Então lembre, a afirmação não é para o grafo G, a afirmação é para o grafo G, mas o teste aqui são para todos os subgrafos induzidos de G. Tem um exemplo aqui que é o P3. Então, a gente tem um caminho de tamanho 3, com vértices ABC, e o que a gente quer saber aqui é se o P3 é um grafo perfeito. Como que a gente faz para saber se o P3 é um grafo perfeito? A gente vai ter que gerar todos os possíveis subgrafos induzidos do P3. Para cada subgrafo induzido que a gente gerar do P3, a gente vai ter que testar se o número cromático desse subgrafo induzido é igual ao tamanho da maior clique desse subgrafo induzido. Então, vamos começar, vamos gerar o primeiro subgrafo induzido do grafo P3. Vou dar o nome desse subgrafo induzido de grafo H1. Esse grafo H1 ele vai ser apenas um vértice. Então, ele vai ser apenas o vértice A. Primeira parte aqui do teste, o número cromático. Quantas cores são necessárias para pintar um único vértice? Uma única cor. Segunda parte do teste, tamanho da maior clique. Qual o tamanho da maior clique de um grafo que tem apenas um vértice? É 1. Então, para o primeiro subgrafo induzido, o teste foi verdadeiro. Então, até agora, esse grafo é possível que seja um grafo perfeito. Vamos para o próximo subgrafo induzido. Subgrafo induzido H2. Mais uma vez, esse subgrafo induzido vai conter apenas um vértice. Como ele vai ter apenas um vértice, a gente vai seguir a mesma regra do anterior. O número cromático é igual a 1, apenas um vértice, apenas uma cor. Tamanho da maior clique, apenas um vértice, também é igual a 1. Mais uma vez, número cromático igual ao tamanho da maior clique. A afirmação foi verdadeira para esse subgrafo induzido. Terceiro subgrafo induzido, então, o H3. O H3 agora vai ser apenas o vértice C. Mais uma vez, apenas um vértice, número cromático igual a 1, tamanho da maior clique também igual a 1. Os dois são iguais, a afirmação é verdadeira para mais esse subgrafo induzido. Vamos para o próximo subgrafo induzido, o H4. O H4 agora, a gente vai usar dois vértices. Então, agora a gente vai usar o vértice A e vai usar o vértice B. Reparem que aqui no grafo original existe a aresta entre o vértice A e o vértice B. Então, no subgrafo induzido, a gente tem que colocar essa aresta. Que o subgrafo induzido é os vértices e todas as arestas que existem entre qualquer par desses vértices que fazem parte do subgrafo induzido. Agora, qual que é o número cromático desse subgrafo induzido H4?
São dois vértices, mas vamos lá. No primeiro vértice, no vértice A, a gente pode colocar a cor 1. E no vértice B, a gente pode colocar a cor 2. Não pode ser cor 1, porque ele é vizinho de um cara de cor 1. Então, ele vai ser cor 2. Cor 1, cor 2, usamos duas cores. O número cromático aqui, então, vai ser igual a 2. O tamanho da maior clique nesse caso. Esse grafo aqui, que é um caminho de tamanho 2, o tamanho da maior clique dele é 2. Por quê? Porque ele já é um grafo completo. O vértice A vê o vértice B e o vértice B também vê o vértice A. O tamanho da maior clique, então, é 2. Mais uma vez, número cromático igual ao tamanho da maior clique, a afirmação é verdadeira também para o H4. Vamos agora para o H5. O H5, por sua vez, a gente vai usar mais dois vértices, só que agora vai ser o B e o C. Olha no grafo original, tem a aresta entre o B e o C. Vamos colocar a aresta. Número cromático do H5. Mesmo esquema do H4. Número cromático vai ser igual a 2. Tamanho da maior clique vai ser igual ao H4. Também vai ser igual a 2. 2 igual a 2. Mais uma vez, a afirmação aqui também é verdadeira. Vamos para o próximo subgrafo induzido, então. Vai ser o H6. O H6, então, a gente vai usar mais um par de dois vértices, que agora vai ser o vértice A e o vértice C. Então, vértice A e vértice C. Olhando aqui no grafo original, não existe aresta entre o A e o C. Então, a gente não coloca essa aresta aqui. Agora vai ser diferente do H4 e do H5. Número cromático do H6. A gente pode colocar 1 no A e pode colocar 1 no C, porque o A não é vizinho de ninguém e o C também não é vizinho de ninguém. Então, o número cromático aqui é 1. Tamanho da maior clique. Mais uma vez, o A não é vizinho de ninguém e o C não é vizinho de ninguém. Como ninguém aqui é vizinho de mais ninguém, então o tamanho da maior clique aqui vai ser 1. Número cromático igual ao tamanho da maior clique. A afirmação também é verdadeira nesse caso. A gente ainda vai ter mais um último subgrafo induzido, que vai ser o H7. O H7, por sua vez, vai ter o vértice A, vai ter o vértice B e vai ter o vértice C. Vamos olhar no grafo original e vamos ter que colocar todas as arestas. Percebam que esse último subgrafo aqui é o próprio grafo. Nesse grafo aqui, nesse subgrafo induzido, qual vai ser o número cromático? A gente pode colocar cor 1 no A, cor 2 no B, porque ele já é vizinho de um cara de cor 1, e cor 1 no C. Então, aqui vai ser 1, 2, 1. Duas cores. Número cromático aqui igual a 2. Tamanho da maior clique. O A vê o B e apenas o B vê o A e o B vê o C. Então, tamanho da maior clique aqui ou é a clique AB ou ABC, porque o C não vê o A. Então, aqui também ou é 2 ou é 2. Tamanho da maior clique, 2. Número cromático igual ao tamanho da maior clique. Mais uma vez, a afirmação é verdadeira. Agora, a gente não tem mais nenhum subgrafo induzido para gerar, para testar. Foi verdadeiro para todos os subgrafos induzidos do nosso P3. Então, a gente pode afirmar que o P3 é perfeito. Dentro dos grafos perfeitos, foram definidos dois tipos de grafos perfeitos. O primeiro tipo é o ômega perfeito. Quando que um grafo vai ser ômega perfeito? Ele vai ser ômega perfeito se o seu número cromático for igual ao tamanho da maior clique para todo subgrafo induzido do grafo G. Então, para todo o conjunto de vértices que está contido ou igual ao conjunto de vértices do grafo G. O segundo tipo é o alfa perfeito. Quando que um grafo vai ser alfa perfeito? Ele vai ser alfa perfeito se o menor número de cliques que cobre todo o grafo for igual ao maior conjunto independente, e isso novamente para cada subgrafo
do grafo G. Essa parte do menor número de cliques que cobre todo o grafo pode ser definida da seguinte forma. Você tem um grafo e nesse grafo você tem várias cliques. Vamos pegar um conjunto de cliques. Então a gente pegou algumas ou todas as cliques desse grafo. Vamos supor então que a gente pegou algumas das cliques desse grafo. Se todos os vértices desse grafo estão em pelo menos uma das cliques que fazem parte desse conjunto, a gente diz que esse conjunto de cliques cobre todo o grafo. Então, essa parte do menor número de cliques que cobre todo o grafo é o menor número de cliques onde todos os vértices do grafo estão presentes em pelo menos uma dessas cliques desse conjunto. Em 1972, teve um sujeito, um cara chamado Lovász. O Lovász, ele criou o Teorema dos Grafos Perfeitos. Esse Teorema dos grafos perfeitos do Lovász ele foi concebido em 2 trabalhos. Então, aqui nesse ano de 1972, ele tem 2 trabalhos que conceberam o Teorema dos Grafos Perfeitos. O que o Teorema dos Grafos Perfeitos do Lovász diz para a gente? O Lovász provou que um grafo G só vai ser perfeito se e somente se o seu complemento também for perfeito. Então, se o complemento de um grafo for perfeito, esse grafo é perfeito. E como é um se somente se o complemento não for perfeito, o grafo não é perfeito. Lá em 1972, quando o Lovász provou esse teorema, o que ele acabou inferindo foi que o ômega perfeito é igual ao alfa perfeito. Esses 2 tipos são a mesma coisa. Esse teorema do Lovász ele também é conhecido como conjectura fraca dos grafos perfeitos. Por que conjectura fraca dos grafos perfeitos? Porque mais para frente foi criado um outro teorema que restringe mais ainda as propriedades para um grafo ser perfeito e esse teorema foi chamado de conjectura forte. Então, essa conjectura do Lovász é chamada de conjectura fraca dos grafos perfeitos. Também tem muitos lugares onde você vai encontrar o Teorema dos Grafos Perfeitos do Lovász escrito como TGP, que é a abreviação de Teorema dos Grafos Perfeitos. Então você pode encontrar das 3 formas, ou Teorema dos Grafos Perfeitos, conjectura fraca dos grafos perfeitos, ou simplesmente TGP. Ainda falando do Teorema dos Grafos Perfeitos, agora a gente vai testar se esse teorema realmente é verdadeiro. E daí como que a gente vai testar isso? A gente vai testar por um grafo que a gente já sabe que é perfeito. Lembra que a gente testou e constatou que o P3 é um grafo perfeito? Então agora a gente vai usar o P3 para testar o teorema dos grafos perfeitos para realmente comprovar que o teorema está certo. Vocês lembram como que é o teorema dos grafos perfeitos? O teorema dos grafos perfeitos, lá do Lovász, falava o seguinte: um grafo G é perfeito se e somente se o seu complemento é perfeito. Então, se o complemento não for perfeito, o grafo não é perfeito. O que a gente vai ter que fazer no caso do P3 aqui que a gente quer testar? Vamos ter que achar qual que é o complemento do P3, verificar se o complemento do P3 é perfeito e se o complemento do P3 não for perfeito, o teorema do Lovász está errado. A gente já sabe que o P3 é um grafo perfeito. Então, de acordo com o teorema do Lovász, o complemento dele também tem que ser um grafo perfeito. Então, vamos lá, vamos achar o complemento do P3. Para achar o complemento, a gente repete os vértices. Então, o vértice A, o vértice B e o vértice C. As arestas, a gente coloca apenas as arestas que não existem no grafo original. Então, por exemplo, no grafo original, o vértice A ele vê o vértice B. Então, no complemento, ele não vai ver o vértice B. O vértice A não vê o vértice C. Então, no complemento, o A vai ver o vértice C. Então, agora vai existir uma aresta entre o vértice A e o vértice C. O vértice B
ele vê o vértice A no grafo original. No complemento, então, ele não vai ver o vértice A. O vértice B vê o vértice C no grafo original. No complemento, não vai ver o vértice C. Então, no complemento, o vértice B não vai ver ninguém. O vértice C vê o vértice B no grafo original. Então, no complemento, ele não vai ver o vértice B. E o vértice C não vê o vértice A no grafo original. Então, no complemento, o vértice C vai ver o vértice A, como a gente já fez aqui. Então, esse aqui é o complemento do P3. Então, é para esse grafo aqui que a gente tem que testar. Se esse grafo aqui for perfeito, então o teorema está certo. Lembra como que é a regrinha? Para testar se é perfeito, para todo subgrafo induzido do grafo, o número cromático tem que ser igual ao tamanho da maior clique. Então vamos lá, primeiro subgrafo induzido do complemento do P3. Vamos chamar de H1. Esse H1 vai ser apenas o vértice A. O número cromático dele, um vértice, uma cor. O tamanho da maior clique desse subgrafo induzido, apenas um vértice, maior clique, tamanho 1. Beleza, para o primeiro subgrafo induzido, passou. Vamos para o segundo, H2. Vamos usar agora o vértice B. Vértice B, número cromático, também é 1. Tamanho da maior clique, também é 1, porque é apenas um vértice. Passou aqui também. Vamos agora para o subgrafo induzido número 3. Vai ser apenas o vértice C, número cromático, também 1. Tamanho da maior clique, também 1. Também passou. Vamos agora para o próximo subgrafo induzido, o H4. Agora já começa dois vértices, vamos usar o A e vamos usar o B. Então, a gente tem o vértice A e a gente tem o vértice B. Perceba que aqui ó, não tem ligação. Então, não tem ligação aqui. Número cromático desse subgrafo induzido. São dois vértices sem ligação. Um não é vizinho do outro, logo a gente pode usar uma única cor. Tamanho da maior clique. Como um não é vizinho do outro, eles não se enxergam. E o tamanho da maior clique aqui também vai ser 1. Então, mais uma vez, deu certo. Próximo subgrafo induzido, H5. Vamos mais uma vez com dois vértices, só que agora a gente vai usar o A e vai usar o C. Então, vai ser o A e vai ser o C. O A e o C agora tem uma aresta, então a gente tem que colocar essa aresta aqui porque é um subgrafo induzido. Vamos lá, número cromático. Agora o A enxerga o C. Então, se eu colocar a cor 1 aqui, no C eu vou ter que colocar a cor 2. Então, aqui eu vou usar duas cores. Tamanho da maior clique. O A vê o C e o C vê o A. Logo, é um grafo completo. Logo, o tamanho da maior clique aqui também é 2. Então, passou mais uma vez. A gente ainda vai ter o H6. O H6 vai ser o B com o C. Vértice B com C não tem aresta, então não tem aresta aqui. Mais uma vez, número cromático igual a 1. Tamanho da maior clique também igual a 1. E passou mais uma vez. O último subgrafo induzido vai ser o H7. O H7, por sua vez, vai ter os três vértices do grafo. Então, vai ter o A, vai ter o B e vai ter o C. Aresta, só tem do A para o C. Então, a gente vai fazer uma aresta do A até o C. Número cromático desse grafo aqui. A gente pode colocar 1 no A, pode colocar 1 no B, porque o B não é vizinho de ninguém que tem número 1, que tem cor 1, perdão. E no C, a gente vai ter que colocar cor 2, porque o C é vizinho do A e o A está com cor 1. Então, o número cromático aqui, 2.
tamanho da maior clique nesse grafo. O A só vê o C e o C só vê o A. O B não vê ninguém. Então, aqui a gente tem um completo com 2 vértices. Tamanho da maior clique, então, é 2. Mais uma vez, passou. Passou em todos os subgrafos induzidos do grafo. Logo, o complemento é, sim, um grafo perfeito. Então, a gente tem que o complemento do P3 é perfeito. Como o complemento do P3 é perfeito, pelo teorema dos grafos perfeitos, a gente tem que o P3 é perfeito. Isso só comprova o teorema porque a gente já sabia, a gente já tinha demonstrado que o P3 é perfeito. Como o teorema dos grafos perfeitos se trata de um C e somente C, para a gente realmente comprovar, a gente tem que fazer um caso agora, onde o grafo não é perfeito e o seu complemento também não é perfeito. Então, a gente vai pegar o exemplo aqui do C5. O C5, ele não é perfeito. Por que ele não é perfeito? Vamos fazer a coloração dele. A gente pode dar cor 1, cor 2, cor 1, cor 2. Não posso dar cor 1 e nem cor 2. Vai ter que ser cor 3. Então, aqui, o x de C5 igual a 3. Qual que é a maior clique do C5? A maior clique do C5 é 2. Então, o C5 não é perfeito. Pelo teorema dos grafos perfeitos, o complemento do C5, que eu já fiz o complemento para adiantar, o complemento do C5 também não pode ser perfeito. Vamos colorir aqui. Vamos dar cor 1, cor 2, cor 1, cor 2, e mais uma vez é vizinho de alguém com cor 1 e é vizinho de alguém com cor 2, vou ter que dar cor 3. Então, aqui de novo, o número cromático do complemento do C5 igual a 3. E qual o tamanho da maior clique do complemento do C5? Mais uma vez, não tem mais do que 2 vértices, um ligado no outro. Então, aqui também, o tamanho da maior clique é 2. Então, a gente vê aqui que no grafo original ele não é perfeito e no complemento ele não é perfeito. Então, o C5 não é perfeito. Próxima conjectura a respeito dos grafos perfeitos é a conjectura forte dos grafos perfeitos. Essa conjectura é chamada de conjectura forte porque ela limitou mais ainda a regra para um grafo ser perfeito ou não. Então, o que essa conjectura diz para a gente? Ela fala que um grafo é perfeito se e somente se nem o grafo, nem o seu complemento contém um ciclo induzido ímpar com mais de 3 vértices. Então, repara que agora não é preciso, igual no teorema dos grafos perfeitos, não é preciso verificar se um ou outro é perfeito. É só verificar se um ou outro tem um ciclo induzido ímpar com mais de 3 vértices. Se pelo menos um deles tiver um ciclo induzido ímpar com mais de 3 vértices, esse grafo não vai ser perfeito. E de acordo com o teorema dos grafos perfeitos, se um grafo não é perfeito, o complemento não é. Se o complemento não é, o grafo também não é. Então aqui vale a mesma coisa. Se um dos dois tiver um ciclo induzido ímpar com mais de 3 vértices, nenhum dos dois é perfeito. Essa conjectura forte dos grafos perfeitos, ela foi proposta em 1972 e ela ficou aberta durante muito tempo. Ela só foi provada em meados de 2003. Para comprovar que essa conjectura é verdade, a gente vai usar exemplos que a gente já mostrou e a gente já sabe a resposta, como por exemplo o nosso P3. O nosso P3 é perfeito, portanto, o complemento do P3 também é perfeito. Pela conjectura forte dos grafos perfeitos, se o grafo e o seu complemento não têm ciclo induzido ímpar com mais de 3 vértices,
eles são perfeitos. P3 não tem ciclo induzido com mais de 3 vértices e o complemento dele também não tem ciclo induzido com ímpar com mais de 3 vértices. Logo, P3 é perfeito. C e somente C tem a volta. Então, vamos fazer a volta. Vamos pegar um que não é perfeito. O C5, como a gente já viu, ele não é perfeito. Por quê? Porque o C5 em si já é um ciclo ímpar com mais de 3 vértices. Então, o C5 não vai atender à conjectura forte dos grafos perfeitos. Portanto, o C5 e o seu complemento não são perfeitos. Então é isso. A videoaula está chegando no final. Eu queria agradecer a atenção de todo mundo que assistiu. Muito obrigado.